Eu não conheço absolutamente nada sobre essa caixa aqui da Xiaomi. Xiaomi Sound Party. A única coisa que eu vi foi thumbnails com essa imagem maravilhosa aqui, porque sim, eu achei o design bem bonito, só pela foto. E também quando eu peguei as especificações técnicas lá no site da Xiaomi para colocar aqui para vocês, estou vendo coisas maravilhosas. Temos aqui 50 watts de potência, sendo 35 watts do woofer e 15 do tweeter. Conexão TWS, você pode conectar com outros modelos da marca, até 26 horas de bateria naquele pique, tá? Eu e você sabemos exatamente como é que isso aqui funciona, não se iluda. Como o TWS te permite parear estéreo com outro modelo, você também tem a opção Party Connect. Não necessariamente o som vai ficar estéreo, mas você vai poder conectar vários modelos para tocar junto. Vai funcionar como Power Bank e uma proteção IP67. O que não tá escrito aqui na caixa é que a gente vai contar com Bluetooth 5.4. Já poderia ser um pouco mais moderno. Tudo bem. Esse modelo também conta com uma carga rápida, 10 minutos na bateria carregando. No caso, você tem até 2 horas de som. Mas tudo isso não é mais importante do que uma outra característica que tem aqui que é bem diferente. Fiquei até um pouco surpreso quando eu vi. Se liga aqui, ó, selinho da nossa querida Harman. E para quem não sabe, é a dona da nossa querida JBL. Faz sentido? Não, mas a gente não liga pra isso. Vamos ver a cara da criança agora pra ver se é tão bom ao vivo quanto na foto. Pau! Se liga nesse unboxing experience. Não sei se dá pra pegar na câmera aqui, ó. Mas tem aqui. Xiaomi Sound Party. Tá aqui a nossa cerejinha do bolo. Um pouco mais leve do que eu pensei, mas tudo bem. Acho que dá pra gente comparar com uma Charge, hein? Muito bonita, um design, cara, eu diria único, mas não único ao mesmo tempo, porque ela me lembra uma Sony XG500. Vocês lembram desse modelo aqui? Parece uma mistura, na verdade. Parece que a Xiaomi pegou um tamanho e concorrência da Charge e misturou com uma Sony XG500, saiu esse negócio aqui, que é bem bonito. Uma coisa um pouco mais retangular e não tão arredondada quanto a gente está acostumado, mas realmente muito bonita. Na parte dos botões aqui em cima a gente tem só ligar, desligar e controle de mídia. Essa alça aqui embutida, como vocês puderam ver, que só desliza desse lado aqui. Cara, o design fica muito bonito assim, na boa. E na parte de trás a gente tem reforço de grave, conexão Bluetooth, o botão para pareamento e aqui a entrada de carregamento USB tipo C. Na parte de baixo essa base aqui é emborrachada, tá? O que ajuda você a manter limpa essa outra parte aqui, que é tudo o mesmo desenho, né? Um revestimento com uma qualidade bem legal para você fazer a sua conexão aqui via NFC e o logo da Xiaomi aqui bem discreto. Cara, extremamente bonito, ousado e diferente esse design. Gostei. Fora isso, o conteúdo da caixa, temos aqui um cabinho carregador e um manual que é até um pouco espesso porque a gente está acostumado aqui. Bacana, tudo resumido. Vamos conectar a caixa e eu sei que tem um negócio aqui, né, pela foto. Ó, isso aqui que eu ia falar. Que é isso? Na moral, o pessoal do design da Xiaomi tá de parabéns. Isso aqui realmente é um espetáculo visual. Quem dera uma ousadia dessa aqui, hein, JBL? Será que tem coragem de lançar a braba? Porra, duvido, meu irmão. Duvido. Apertar aqui o nosso botãozinho de Bluetooth e prontinho. Estamos conectados. Vamos ver aqui. Ó, 50%, tá? E o reforço de grave não tá ativado. Um som, assim, encorpado e discreto, sabe? Vamos ativar aqui o reforço de grave? É, e ele vai certinho, bacana. E se liga nesse movimento aqui, ó, dos falantes. Não sei se vai dar pra captar aqui na câmera. Se focar, aí, ó. Vamos ver? Cara, é muito bonito isso aqui, na boa. Tá vendo? A movimentação, cara, é bem legal. Assim, para 50%, a primeira coisa é que o som é muito limpo. Não tem ruído, não tem aquela sensação de mistura que volta e meia a gente pode encontrar em caixas, ok, mais do mercado chinês do que do americano em si. Mas é de assustar o tão limpo que é o som, e quando você vai ali no reforço de grave, eu não sei se tinha um aplicativo aqui para baixar, eu cheguei a procurar aqui na App Store, né, por Xiaomi Sound, eu não encontrei nenhum aplicativo, mas também não pesquisei muito a fundo, mas também não senti a necessidade de ter uma equalização
sensação tão personalizada, já que o som ele é muito limpo e quando você ativa aqui o reforço de grave, a gente tem uma sensação muito legal de que ele vai na frequência certa. E já que a gente entrou aqui na parte das frequências, subgrave e grave em 50% não dá para avaliar muito, a gente só consegue realmente perceber a diferença quando a gente ativa e desativa ali o reforço. O som ele continua discreto, mas sim ele ganha mais profundidade, se não sem o reforço. A gente tem um som que é bem linear e como eu falei aqui, vou repetir pela milésima vez porque é para dar uma ênfase, ele está extremamente limpo. Vamos lá agora para a próxima música. Subir aqui já o volume para mais ou menos ali 75%, 80%. Reforço de grave ativado. O reforço está encorpado. Sem reforço. Com reforço. Sem reforço. Com reforço. Olha. Já aqui nessa faixa de volume, tá? Só pra lembrar vocês, entre 70% e 80%, eu já não achei que o reforço de grave fez tanta diferença. Ele mexeu, se duvidar, mais em médio grave e grave do que em subgrave em si. Tanto com ele desligado como com ele ligado, honestamente, não consegui captar muita coisa. O som continua encorpado, mas rola um pouquinho à toa mais de mistura em frequência, apesar de que, quando a gente vai para as frequências mais altas, principalmente o agudo, você consegue perceber que tem uma qualidade de construção, já que como não sai tudo ali do mesmo falante, né? A gente tem aqui o woofer separado de tweeter, dá pra você ver que essa composição ela tá mais organizada, mas não tão limpa quanto tava ali em 50%. Não é como se tivesse uma caixa de som perfeita por esse preço aqui, eu acho que até a charge em 50%, se duvidar, tem um som um pouquinho à toa menos limpo, mas eu diria que as duas estão em pé de igualdade, mais ou menos, cada uma vai ter ali a sua diferença de assinatura. Nessa faixa de volume, a qualidade de som tá muito parecida. Só realmente fiquei um pouco mais decepcionado porque eu esperava mais do reforço de grave aqui e ele não entregou tanta diferença. O som continua bom, mas eu esperava ali um esforço um pouco maior nesse sentido. Vamos levar lá pro máximo aqui agora em 100% do volume. Prontinho, 100%. Deixa eu desligar aqui o reforço do grave, tá? Sem reforço. Profundidade boa com o reforço desligado. Olha. Com reforço. Bem pouquinho, mas é discreto. Sem reforço. Com reforço. Assim. Dá pra dizer que o som tá muito legal. Quando eu vi o preço dela, tá? Inclusive, pra quem tá interessado aí, fica entre 800 e R$1.000. Não encontrei uma faixa mais precisa do que essa, desculpa. Tem um link aqui na descrição se você quiser lá ver. Inclusive, se você quiser dar uma economizada em produto, você pode conhecer os grupos de ofertas do WhatsApp ou do Telegram. Escolhe o que você preferir, eu posto a mesma coisa nos dois, é mais pra ficar mais fácil pra vocês. Por lá vocês vão encontrar promoções, novidades do canal, então não deixa de se inscrever porque é bem bacana. Isso é eu mesmo que faz a curadoria, tá? Não tem equipe não. Enfim, por essa faixa de preço, eu esperava
até uma crítica da minha parte, já que a Xiaomi em si não é uma marca que tá no mercado de caixa de som não diretamente, né? Eu lembro de uma subsidiária uns anos atrás que mandou caixa aqui pro canal, que foi a Mifa, que desapareceu. Nunca mais ouvi falar dessa marca. Fora isso, eu não tinha nenhum histórico da Xiaomi, então eu já tava preparando a minha crítica aqui na minha cabeça, porque eu achava que 800 a R$1.000 nessa caixa aqui poderia ser muita coisa. E decididamente não é. Eu acho que essa parceria com a Harman faz uma boa parte disso. Quando a gente fala de subgrave, com reforço ou sem reforço, diferença discreta. Com reforço a gente tem um grave, né, que já vai ficar um pouco mais punch, ele vai ficar seco e presente da mesma maneira. A gente tem também uma diferença ali nos médio graves e médios também. E os agudos continuam com o mesmo nível de clareza e também, né, vão estar ali um pouco mais cristalinos de toda forma, tanto em 75, 80 como em 100% de volume. Não rola uma trapaça ali da marca tentando entregar mais potência pra você, brincando com as frequências mais altas, que é uma coisa que a JBL faz bastante, inclusive. Não, eu acho que a caixa tá perfeitamente alinhada com o valor que tá sendo vendida e a qualidade de som tá muito boa. Quem diria que fosse valer a pena uma caixa da Xiaomi em pleno 2026? Não só por esse design maravilhoso, tá? Tá de parabéns, realmente. O pessoal do design da Xiaomi mandou muito bem, inclusive com a alça aqui, né, que a própria Tronsmart não conseguiu fazer tão bem no seu modelo recente. Quem dirá a dona JBL, com aquela coisa horrível, horrorosa da Charge 6. Vocês têm uma ideia de quanto que eu detestei isso na Charge 6? Olha só. Tá aqui, ó, direto do cenário, vocês verem que eu não uso ela com alça. Tá ali sem alça, em forma de protesto. Vamos focar, meu amor? Tá difícil essa câmera hoje, hein? Aí, ó, sob forma de protesto, não tem alça na Charge 6. E se eu for comparar aqui com a MirTune S100, ó, vocês podem ver que puxando a alça, beleza, fica, meus parabéns, mas quando a gente bota de volta aqui, ó, fica indo um volume, uma folga nessa parte bem aqui de cima, coisa que a gente não tem aqui na Sound Party. Puxou, fica, se você soltar, ela volta pra posição sem nenhum tipo de folga aqui e está tudo bem voltar pra posição. Ninguém faz questão de ter uma alça aparecendo, isso aqui já é o suficiente pra transportar, tá legal, tá de parabéns, Xiaomi, realmente nada pra criticar por aqui. Será agora que vale a pena aqui pra mim gravar alguns comparativos de som, seja com a Charge 6, com a S100? Vai deixando aqui nos comentários. De qualquer forma, se você tava na dúvida entre comprar aqui a Sound Party ou não, eu acho que esse vídeo aqui pode ter conseguido te ajudar. Se conseguiu, like por aqui, comentário pra poder ajudar no engajamento. Se você quiser também dar uma hypada, fica à vontade, tá? Aqui é você que decide. Que ajuda demais isso aí, com certeza. Então, no mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!